De volta com Conexão Jovem, o seu programa interativo atual que sempre conta com a sua participação aqui. Hoje o assunto é jovens e terrorismo. Você já está participando com a gente, enviando aí os seus comentários, a sua opinião sobre o tema de hoje aqui no Conexão. E falando em opinião, Chapolin, quem está participando aí com a gente, hein? Tem sim, Bianca. Temos vários comentários aqui. Quero começar mandando um abraço. Cadê? Denise dos Santos. Ela está conectada com a gente e eu quero ler o comentário da Juscelie Figueiredo. Ela fala o seguinte: perdidamente loucos a respeito desses jovens que saem para combater uma causa que não vale a pena, né? Que amor é esse a Deus? Que matam os filhos do próprio Deus? Interessante. Volta naquela questão que a gente estava comentando aqui a respeito do propósito, né? Nos campos de refugiado que vocês foram, são a maioria, eu acho que são muçulmanos, né, por ali, ou muitos deles, e nos países também que vocês visitaram, mas como que você consegue conviver, né, com essas guerras, atrás de guerras, não existe paz, né, qual que é o objetivo, esperança, eles têm alguma esperança, vocês conseguiram, porque aqui a gente só tem um feedback do que a gente vê pela televisão, não dá para a gente saber na real, nunca parei para conversar com alguém que vive essa realidade. A realidade do que a gente vê é muito diferente daquilo que vocês presenciaram lá? É muito pior? Só existe duas faces, na verdade. O oprimido e o opressor. Apesar de ter ter os cristãos, os yazidis, mas os oprimidos estão todos juntos, né? A gente foi lá em alguns locais que estavam yazidis, cristãos e outros, o Islã também, alguns islamitas. Eles estão juntos num propósito, eles são oprimidos. Não existe esperança, não pode estudar. A cidade que acolhe eles, que é o estado ali de Kurdistão, eles acolhem por programas da ONU, só que eles estão ali, sem esperança, sem trabalho, sem perspectiva nenhuma de vida. E o mais interessante é quando eu falo em propósito, eu sempre pergunto assim, o que nós somos capazes de fazermos porque acreditamos? E eu perguntava isso para eles. Eu falava assim, então, se você mudasse então tua fé e fazesse parte do Estado Islâmico, você poderia estar vivo agora, né? Na tua casa, tudo bem. Não. Eu não posso fazer isso. Prefiro morrer, eu prefiro ser perseguido. O que eu creio é muito mais forte do que está respirando. É uma grande lição para nós, né? Agora, você acha que o extremismo está somente no campo da religião? Pensa aí com você. Você acha que o extremismo só está no campo da religião? A gente traz aqui também, aqui para o bate-papo, um outro olhar, né? E você confere agora, a gente conversou com o professor, o sociólogo Jorge Machado, e ele fala um pouquinho sobre ideologia, que às vezes a ideologia não está só nessa questão de religião, pode estar na política, pode estar na ciência. Você confere o nosso bate-papo agora. Professor Jorge, muito obrigada pela sua gentileza em atender aqui a nossa equipe, viu? É isso, um prazer. Professor, hoje o Conexão Jovem está falando um pouquinho sobre ideologias extremistas, né? E um exemplo disso são jovens que são convencidos a se tornarem terroristas porque simplesmente querem seguir algo e acabam acreditando naquilo que ensinam para eles, né? Enfim, o interessante, e é o que a gente vai abordar aqui, é que o jovem gosta de ter uma ideologia, não é? Não sei se você concorda, mas algo para seguir, algo que faça sentido para ele, não é? E pode ser uma ideologia, enfim, no campo da política, uma ideologia no campo da religião, uma ideologia no campo da ciência. E a minha pergunta tem como explicar isso, professor, essa ânsia do jovem por uma ideologia? Como é que a gente pode explicar isso? Bom, primeira coisa é que todos nós temos múltiplas identidades, né? Então, cada um de nós, cada ser humano é formado de múltiplas identidades. Então, nós somos, vamos dizer assim, multifacetários, né? E são essas identidades que dão um significado para nós, para nossas relações sociais, né? E também nós somos vistos e classificados o tempo todo por aquilo que nós representamos ser, né? Então, eu sempre digo para meus alunos que a gente começa escolhendo nossa identidade quando a gente abre o armário de manhã e vai escolher a roupa que vai vestir. E as pessoas também, eles nos classificam pela roupa também, né? A gente não vai com a mesma roupa para qualquer lugar. A gente sabe que a gente vai ser visto, no ambiente de trabalho tem uma certa roupa, né? Eu não posso trabalhar de bermuda como professor, então eu tenho que colocar uma roupa meio social para trabalhar, né? Então, assim somos nós, né? Então, dito isso,
nós também precisamos de identidades que nos posicionem frente aos demais, né? E a gente também está sujeito a uma série de pressões sociais, né? De consumo, de relações, de mostrar êxito, né? E tentamos escapar do fracasso, de sermos culpados por algo que a gente não conseguiu alcançar. Então, por aí vai a questão. E a gente tem que fazer escolhas, e certas vezes algumas escolhas são para suprir algumas deficiências, algumas necessidades nossas, e para nos afirmar perante a sociedade. Eu diria que esse seria o chão para discutir essas questões. Ok. Agora, professor, ter algo para seguir, para acreditar, é bom. É algo que traz sentido para a nossa vida, né? É algo que realmente eu acho que todos deveriam ter, uma ideologia, né? Agora, eu não posso impor a minha ideologia, o que eu acredito, para os outros, né? Uma maneira incisiva, uma maneira extremista, né? E esse lance de respeitar os outros, a ideia dos outros, é algo que, se fosse mais praticado, evitaria muitas barbáries na sociedade, né, professor? Com certeza. Infelizmente, essas doutrinas radicais, elas exercem essa atração, né, sobre essas pessoas que não têm, talvez, uma cobertura crítica maior ou estão vulneráveis no contexto social em que elas vivem, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que lidar com o fundamentalismo. Ele também, de certa forma, está no Brasil quando esses ataques de uma religião sobre a outra, né? E é onde se também trabalha divulga, às vezes, estereótipos, né? Imagens preconcebidas sobre o outro que não são verdadeiras. E isso também é uma forma de violência, né? Então, quando você classifica o outro, critica o outro, não exatamente através da guerra, né? Mas através de uma classificação da forma como ele não deseja ser, falando, olha, aquela religião inferior, eles são os responsáveis pelos nossos males, né? Isso é uma forma de violência também, uma violência simbólica que ela é quase tão forte como uma violência física, muitas vezes, porque ataca os valores das pessoas. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar na nossa sociedade, né? Construir mais a tolerância, o respeito ao outro, né? E defender os valores democráticos, que inclui o pluralismo religioso, que é algo super importante e que é um valor que a gente deve lembrar eles para os jovens, né? E também o próprio processo educativo, um valor fundamental. Muito bem. A gente conversou aqui com o professor Jorge Machado, ele é professor de Sociologia na USP, então prontamente atendeu aqui a equipe do Conexão Jovem. Professor, muito obrigada, sucesso no seu trabalho e até uma próxima. Bianca, foi um prazer e conte comigo quando precisar. Até logo. Acho que deu para a gente ter uma ideia aí em relação a essa questão da ideologia. O jovem tem essa ânsia, né, por acreditar em algo que a gente já comentou aqui, né, de ir em busca, de lutar por alguma coisa e tal. Agora, existe um caminho que ele pode se perder e outro que ele pode se achar, né, Dinho? Essa busca, essa ânsia, esse preenchimento, vocês encontraram numa coisa boa que é o voluntariado, né? Como é que foi isso? Bom, eu conheci a Deus faz 3 anos. E realmente eu falei, bom, eu acredito em Deus, eu creio, mas e aí? Tem que ter um sentido para a minha vida. Aí, nessa busca de sentido, a missão, o voluntariado, ele veio preencher. Porque você vai em algum lugar diferente, em uma outra realidade, você se depara com pessoas que vivem algo diferente, mas com o mesmo propósito. Eu vivo pelo que acredito. Então, quando a gente atravessa o oceano e vai para outro lugar, como a África, por exemplo, pessoas que estão ali sofrendo, sendo oprimidas porque não conhecem o próprio Deus também, ou tem uma vertente errada do que significa o cristianismo. Então, você fala, bom, realmente eu preciso me relacionar. Então, eu acredito muito que a nossa fé, ainda mais do cristão, nós somos cristãos, Sim. Ela está ligada ao relacionamento. Nós precisamos nos relacionar para contagiar, para se transformar, e isso deu um sentido para a nossa vida. A gente se encontrou no mesmo propósito, a gente monta um grupo para missão e ninguém se conhece. Né? Tem vezes que... Tudo é muito novo, né? Você não sabe o que você vai encontrar lá. O lugar é novo, a realidade país. nova, tudo. E aí a gente não se conhece, vai para um lugar, uma casa, um abrigo, e a gente se transforma ali dentro, né, Betinho? A gente se transforma ali dentro, Deus vai falando conosco, e você fala, peraí, eu vim ensinar, mas eu estou aprendendo muito mais. Isso é muito eu vim legal. ajudar, mas estou sendo ajudado. E aí você tem uma outra perspectiva até que é o evangelho de Deus, né? Que é ação pura. Nossa, e essa questão também da gente sair da zona de conforto e enxergar uma realidade totalmente diferente, isso é
baita de um aprendizado para a gente, né? O Chapolin comentou, a gente só vê na TV. Tá, mas ver uma coisa, né, pela TV e ver lá o real e você refletir, olha, eu tenho banho quente, eu não sofro perseguição, eu vou para a igreja tranquila, aqui no Brasil, violência também e tal, mas nada comparado a uma realidade lá no Iraque, na Síria, Paquistão, Afeganistão, nada comparado, né, Betinha? É isso que você falou de sair da zona de conforto. Eu costumo comentar com os meus amigos que a primeira vez que eu fui é viciante. Porque É um vírus, né, que pica a gente. É um vício bom. Se aqui a gente pode falar isso. Porque você passa muito tempo sem fazer alguma coisa, parece que tá um vazio, e aí eu quero de novo, aí vai, parece que renova as energias, porque você vai para fazer alguma coisa, na verdade você está recebendo muito mais. Agora, Edinho, conta pra gente aqui, aí o pessoal mas eles foram por Iraque, foram passear, e aí encontraram essa realidade, o que é? A gente falou sobre o Kalel. Explica pra gente o que é Kalel, como surgiu o Kalel, como vocês decidiram ir em missão para o Iraque. Explica pra gente aqui em poucos minutos, Edinho. Tem uma pessoa-chave nisso tudo que é o Alisson. O Alisson, ele era um voluntário missionário, pastor também, e ele tinha isso no coração, missão. Ele começou a fazer missão com um grupo de pessoas. Aí ele foi conhecendo... Aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil, tá. E indo para a África. Aí ele começou a divulgar as ideias dele de voluntariado. A gente foi conhecendo em algumas igrejas. Montamos um grupo forte, um grupo grande. E aí sentimos a necessidade de se organizar. Eu quero participar, me leva junto. Nós já fizemos ações em Guiné-Bissau, na África, que é um país extremamente pobre, no Egito, Cairo, e agora no Iraque. Então são três ações, 3 países diferentes. E cada ano que passa, a gente sempre faz missão em julho e em janeiro. Ok, nas férias. Nas férias. São aproximadamente 30 dias. Ok. E você fala assim, qualquer pessoa pode participar? Sim, a gente tem uma política com a gente assim, eu não posso falar não para você. Só Deus para te barrar. Se você está disponível, a gente sempre diz, Deus não chama os melhores, chama os disponíveis. Só fica aqui quem ama a Deus. Isso aí. Está disponível, quer ir com a gente, vamos juntos. Aí a gente vai, passa 30 dias lá, nós fazemos algumas ações. Okay. Dentre elas, dependendo do país. Por exemplo, em Guiné-Bissau, a gente faz o trabalho de construção de igrejas. Em 19 dias, a gente constrói uma igreja. A gente constrói salas de aula, que a educação, ela transforma a vida das pessoas, a gente crê nisso. Nós temos também um trabalho de palestras de saúde e também evangelismo à noite. Okay. Na África, isso é permitido, isso é possível. E aí tem diversos batismos, é muito interessante. Temos as ações também no Cairo. No Cairo, é uma parceria com a escola norte-americana, adventista. Lá não se pode pregar. Então, nós usamos a escola para ser um polo de influência ali na redondeza. Por exemplo, o Egito, que é um lugar totalmente menos hostil que o Iraque, mas também é difícil. Okay. Se você for falar de Jesus na rua com alguém, a pessoa te prende, não pode. Agora, Edinho, a gente não tem muito tempo aqui, mas deixa um site, deixa um cartão, um contato para a pessoa falar assim, puxa, Kalel, que negócio é isso? Quero saber mais e quero participar. Como é que faz? Nosso site é www.institutokalel.org. Kalel, K-A-L-E-O. Ok, já estou com meu cartãozinho. Cartãozinho lá, tá lá. E é isso que nós acreditamos, que a gente acredita que a vida ela é muito curta para ser pequena, né? Então a gente precisa realmente fazer algo mais. Eu gosto muito daquela palavra inspiradora de Abraham Lincoln. Ele diz assim, os homens não têm medo de morrer. Os homens têm medo de morrer sem saber por que viveram. Ok. Bom, acho que dá para a gente concluir aqui, né, Edinho? Colocando que para o jovem, para você que participou, deu a sua opinião, discutiu aqui com a gente, vivenciou um pouquinho, né, do outro lado aqui no Ocidente, o que está acontecendo lá no Oriente, mas que há um caminho, há ideologias boas, há ideologias que realmente valem a pena a gente até perder a vida. Não é? Vale a pena a gente seguir, vale a pena a gente colocar o coração e toda essa paixão que o jovem tem de seguir alguma coisa. Eu queria agradecer vocês, nosso tempo acabou, mas queria agradecer o Diego, a Betinha, também o Edinho aqui pela participação. Com certeza, outras oportunidades virão, vocês vão contar outras experiências aqui pra gente. Sucesso no trabalho de vocês, viu?
Chapolin, um abraço para Bianca, você. Até o próximo Conexão. programa. Eu só quero terminar com uma frase de John Fowler. Eu entrevistei ele para um quadro do programa Lições da Bíblia, que fala a respeito do nosso guia de estudo, né, a lição da Escola Sabatina. E ele fala que missionário tem que estar disposto a, se for preciso, até morrer. Foi o que você falou. Eu acho que Exatamente. Fique aí com essa palavra. A gente se encontra no próximo Conexão Jovem. Até lá.